Vamos lá. O tema de hoje: viagem ao mundo interno. Bom, e para começar a aquecer os nossos motores, eu tenho algumas perguntas para vocês, para reflexão. Porque logosofia a gente faz muitas perguntas, e às vezes são perguntas tão óbvias que a gente fala, pô, por que eu nunca me perguntei isso antes? Então eu vou apresentar aqui as perguntas que eu gostaria que você, aí em casa, refletisse. Sobe aí pra gente, Denis. As perguntas, acho que eu tenho que descer, né? Isso, pronto, estão aí. A primeira pergunta é: você sabia que tinha um mundo interno? Que tem um mundo interno? Você conhece o seu mundo interno? O que é olhar para dentro desse mundo interno? E como posso olhar para dentro de mim mesmo? Participe com a gente, coloque seus comentários, dúvidas, respostas aqui na aba de perguntas no seu canto superior direito. Quando eu era criança, eu adorava aquela história do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Vocês se lembram dessa história? Onde os personagens encontravam um manuscrito, escrito por um alquimista, que era o mapa para o centro da Terra. E nessa viagem, os exploradores, conforme iam penetrando pelo centro da Terra, eles encontravam pelo caminho muitas aventuras, e coisas maravilhosas, desafios. E eu ali, criança, ficava assim, gente, como é que eles têm tanta coragem? Eu admirava aqueles personagens, coragem, admiração. Eles empreendiam uma viagem no desconhecido, nas profundezas da Terra. Vem comigo. Nós vamos usar essa imagem do centro da Terra, porém nós vamos mudar o foco da lanterna. Nós vamos pegar a lanterna, focar para dentro de nós. E vamos viajar para dentro de nós, dentro de cada um. E nós vamos viajar pelas nossas próprias profundezas. Vem comigo. E vocês? Qual a viagem ao mundo eterno que vocês já fizeram? Perceberam que algo mudou? Descobriu algo dentro de vocês mesmos? O autor afirma que para tudo há soluções. E as mais felizes não podem ser outras que as que permitem uma mudança em nós mesmos. E para tudo existem diversas soluções, mas as melhores são as que promovem um câmbio interno. Câmbio, nós usamos muito, é mudança, tá? E a outra coisa que o mestre Ramsol afirma, que é uma pergunta que ele faz para nós: e aonde está o melhor de nossas vidas? Quantas perguntas, né? Quantas indagações que a gente vem fazendo. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí em casa e para vocês, meus amigos. Vamos lá. O que é tudo isso? E o que todas essas perguntas têm a ver com o mundo interno? O que cada um tem vivido dentro desse mundo interno? Desirê? Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, falando com amigos tão queridos e também sendo assistida por outros amigos tão queridos, né? Bom, realmente, como a Adriana disse, hoje a gente não vai fazer uma viagem para o mundo externo, e sim para o mundo interno, né? Mas o que é esse mundo interno? É um mundo que existe dentro de cada um de nós, né? Onde estão esses sentimentos, esses pensamentos, essas recordações. Nós vamos falar hoje sobre esse mundo íntimo que todo ser humano tem, mas que para poder acessá-lo é preciso utilizar as ferramentas corretas, né? Quando a gente vai viajar para a neve, ninguém leva biquíni, não é verdade?
E o mesmo acontece com esse mundo interno, porque para entrar nele e caminhar por ele, entendendo toda a sua geografia e peculiaridade, é preciso conhecimento. E é esse conhecimento que a logosofia me trouxe e que também está ao alcance de todos vocês que nos ouvem, né? Então, nessa viagem a esse mundo, eu, pelo menos, tenho vivido a melhor parte da minha vida. Ser exploradora e conhecer a mim mesma tem sido uma aventura muito estimulante, ao mesmo tempo que desafiadora, porque eu percebi que eu sabia muito pouco sobre esse universo que existe dentro de mim mesma. Sabe, eu acho muito interessante essa pergunta sobre o que eu vivo nesse mundo interno, porque depois que eu comecei a conhecer a logosofia, parece que tudo que eu vivo na vida externa, eu consigo viver também dentro de mim, né? Por mais simples que possam ser as experiências, seja pintar meu cabelo de uma cor ou mudar de apartamento, sempre que tem uma decisão, eu consigo olhar para dentro de mim e viver essa experiência dentro de mim, né? Parece que eu começo a viver a minha vida sendo uma cientista de mim mesma, que eu posso começar a extrair elementos sobre esse meu mundo interno, como se a logosofia fosse transformando tudo em um campo experimental para o autoconhecimento, né? Para a gente conhecendo mais sobre essa vida espiritual que todo mundo tem. Essa é uma viagem para lá de interessante, né? Como tanto a Desirê e a Angel trouxeram, não dá para empreender nessa jornada sem um método, né? Não dá para ir para o neve aí de biquíni. achei legal a analogia. E eu, com o auxílio, né, da ciência logosófica, do método logosófico, eu fui capaz de encontrar dentro de mim mesmo um universo de pensamentos, de sentimentos, de paixões, e também como eles se movimentam, né, como a Angel trouxe, como é que eu me relaciono, coisas externas ou internas, com os sentimentos e com os meus pensamentos, onde eles começam, onde terminam, quais são as minhas reações para as coisas que têm impacto dentro de mim, né? Um exemplo do que eu estou falando, dessas ideias, né, que eu identifiquei dentro de mim, foi o ceticismo. O de não acreditar em nada que pudesse ser comprovado por A mais B, sabe? Eu pensava que somente o que era o terreno, né, o concreto, né, o material era o que importava, era o que poderia ser cientificamente comprovado, né, era o real. Eu queria saber só do mundo real. Mas algo dentro de mim dizia, Silvio, isso não está certo, não é bem assim. A vida não se resume a alimentar-se, cuidar da saúde, procriar e se divertir. Não é mesmo? É só nascer, viver, se divertir e morrer? Eu pude identificar que o comodismo, na verdade, ele acabava por afetar em várias partes da minha vida, em todas, na verdade. E ao investigar com o método, né, eu pude entender que por trás desse ceticismo estava, assim, uma tendência ao fácil, tendência a sempre querer mais e fazer muito pouco ou quase nada. Vida fácil, né? E o ceticismo, ele me mantinha inerte. Eu ia na onda, sem movimento nenhum, né? E para quem me conhece, sem movimento nenhum, quer dizer, não tinha a mudança, a transformação que a Adriana estava falando. E isso acabava afetando a minha família, o meu trabalho, minhas amizades. E essa foi uma grande descoberta, e que eu estou atacando com a determinação. Tem que querer. Obrigado. Olha que coisa interessante. A Desirê e a Angel, elas disseram algo bem interessante sobre esse olhar para dentro, que significa olhar com os olhos do entendimento. As duas manifestaram a mesma coisa. Como é que eu entendo as coisas que eu estou olhando dentro de mim? E aí a gente vai começando a entender que tudo que tem constituído a vida são os sentimentos, são os pensamentos, são os conceitos, o que eu tenho feito dessa vida, os fatos bons, os maus, o momento que nós tivemos que provar
o nosso valor nessas experiências, como da live da semana passada, as ondas e os furacões, as recordações, quais foram os erros cometidos, os acertos, as perguntas existenciais, quem eu sou, qual é a minha missão, da onde eu vim, para onde eu vou. Tudo isso é olhar para dentro do mundo interno. E o Silvio trouxe um aspecto assim muito legal. Como uma identificação de uma ideia mudou toda a vida dele. Ele manifestou sobre o ceticismo. Ele também identificou que, por ser único, ele tinha que buscar e responder aos seus próprios questionamentos. Isso é uma coisa muito interessante da logosofia. Nós temos, cada um, responder os seus questionamentos, porque nós somos diferentes. E agora, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Ou melhor, eu quero escutar o Denis e a Marina sobre como tem vivido nesse mundo interno. Eu vou deixar a Marina em primeiro, né? Por favor. Obrigada, Denis. Ladies first. Gente, eu quero falar um pouco da importância que foi essa descoberta para mim, de ter um mundo interno. Porque eu me recordo, quando eu lembro da Marina pequenininha, que está ali no hall das minhas recordações que está dentro de mim, que quando eu sabia que no dia seguinte eu ia viajar, eu vivia num ânimo completamente diferente. Assim, eu gosto muito das etapas de viajar. Então, quando eu sabia que no dia seguinte eu ia conhecer um lugar novo, nossa, tudo tinha um outro brilho. Então, vocês imaginem como foi que eu fiquei. Quando eu descobri que tinha um destino que ninguém havia me falado ainda. E esse destino era exatamente dentro de mim mesmo. Eu não sei se vocês já viveram uma experiência, assim, de ler um livro em que o autor fala dos personagens e do que acontece entre os personagens, mas ele fala também o que cada personagem vive dentro, assim, o que cada personagem está pensando, sentindo, né? E aí depois, quando você foi ver o filme, não aparecia o que o personagem pensava, e aí você se sentia meio, parece que tem uma parte super importante da história que foi embora, né? E eu, até aquele momento da minha vida, eu vivia achando que a história só tinha um lado, que era das coisas que aconteciam fora de mim. Mas esse mestre, Gonzalo Specotti, ele me apresentou ao fato de que existe um mundo inteiro dentro de mim mesmo. E aí as coisas mudaram muito para mim, porque se existe um mundo dentro de mim, quem é que tem que desbravar esse mundo? Será que é outra pessoa? Ou ele é tão único, ele é tão íntimo, mas será que eu tenho que confiar em outra pessoa para fazer isso? E o que será que tem dentro dele? Quais são os sentimentos que vivem ali? Quais são os pensamentos que se manifestam ali dentro de mim? Saber de tudo isso diz muito sobre quem eu sou. E o que eu tenho vivido ao recordar dessa descoberta de que existe um mundo interno dentro de mim, me fascina e me deixa com aquela mesma sensação da Marina de 5 anos, que sabia que no dia seguinte ela ia viajar, sabe? Eu posso não poder ir para muitos lugares fisicamente, como a grande maioria, né? Mas esse espaço que existe dentro de mim, ele está esperando que eu me coloque para conhecê-lo. Muito legal, né, Mar? Olha só, para mim, quando eu falo de mundo interno, me lembra uma imagem de um passeio que eu fiz dentro de caverna, né? Imagina só que você vai entrar num lugar que para mim era muito escuro e eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar lá dentro. Dá até um pouquinho de medo, né? Mas ao entrar nesse mundo, eu pude ver que existia algo completamente novo, né? Como o Silvio trouxe, né? Um universo, a Marina trouxe, né? Um mundo completamente novo e que eu não tinha a menor ideia que existia. E a parte interessante é que está cheio de coisas belas, né? E que eu não tinha a menor ideia. E para enxergar dentro de uma caverna, você precisa de uma lanterna. E nesse caso, né? No caso do meu mundo interno, eu descobri que a minha lanterna é o meu espírito. Quando eu entro em contato com ele, parece que ele ilumina tudo isso que tem dentro de mim. Quando eu consigo me acalmar
né? Acalmar minha mente. E isso acontece toda vez que eu olho para dentro, quando eu consigo observar o que está acontecendo comigo naquele momento, como eu reajo aos acontecimentos da vida e por quê. E o que é mais impressionante é que eu descobri que eu não preciso ir até o Tibete para fazer isso, que eu consigo fazer da sala da minha casa mesmo. A descoberta do mundo interno. Estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. A descoberta do mundo interno e das inúmeras possibilidades que temos de transformar e realizar mudanças dentro de nós e por nós mesmos. E nessa viagem vamos descobrindo, assim como os nossos personagens, os personagens do Júlio Verne, eles vão descobrindo maravilhas. E uma dessas maravilhas é quando a gente descobre essa força que tem dentro de nós, que é a nossa essência divina, que o Denis trouxe, que é o nosso espírito. Que esse conhecimento do mundo interno, o conhecimento de si mesmo, vai levando a esse desconhecido, que até então para mim era um desconhecido. E nesse processo interno vão ocorrendo uma série ininterrupta de mudanças positivas, que a gente vai experimentando dentro de nós mesmos, desde o momento que a gente inicia na prática do conhecimento logosófico. São mudanças, são câmbios que vão evidenciando um processo progressivo. Assim, a gente vai sentindo que as coisas vão mudando, porque a gente vai tendo consciência do que acontece dentro de nós. E esse método, como já manifestaram, o método logosófico, ele é um método psicodinâmico. Ele se adapta a qualquer psicologia humana. Olha que coisa interessante. Mas vocês devem estar se perguntando, que nem o Luiz aqui perguntou para a gente, como é que se penetra nesse mundo interno? Boa, Luiz, boa. E nós responderemos agora. Que mudanças ocorreram e quais foram as mais felizes? Afinal, o que mudou? Queria trazer aqui para vocês uma mudança que eu tenho me esforçado muito internamente para realizar desde a minha adolescência, que é o combate à timidez e a confiança em mim mesma. Eu tinha uma época lá atrás que eu achava que a timidez ela só atrapalhava a minha convivência com as outras pessoas. E aí, com os estudos desse mundo interno, eu comecei a identificar que, na verdade, a timidez tirava a minha liberdade dentro de mim mesma. Não sei se vocês já se sentiram assim, como se vocês estivessem impressionados dentro de vocês. Comenta aqui pra gente na aba de perguntas. Eu me sentia muito pressionada, sem essa liberdade comigo mesma, sem essa liberdade espiritual dentro de mim. E aí tem um recurso do método logosófico, que é o recurso da anotação diária. Então eu comecei a observar quais eram os pensamentos que apareciam na minha mente, que tiravam essa minha liberdade para me expressar, e eu comecei a anotar. E nessa anotação eu identifiquei que eu não sou os pensamentos. E aí eu comecei a cultivar um pouco mais essa confiança em mim mesma e diminuir essa timidez que sempre me impedia de ser livre. Eu vou aproveitar a deixa da Angelzinha, porque a minha experiência tem muito vínculo com a dela. Então, para mim, o que mudou depois que eu comecei a explorar esse mundo interno, né, não foi só o aspecto de conhecer a mim mesma, mas foi o aspecto de entender que eu poderia mudar a mim mesma e me livrar daquele ditado que todos conhecem, né, do eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu saí de uma aceitação passiva das minhas características para começar processos de mudança e até mesmo de aperfeiçoamento, né? Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Então, o primeiro exemplo é que desde que eu me reconheço como gente, eu também tenho dificuldade de confiar em mim mesma, né? Eu e Angelzinha, aí, pelo visto. E eu observei que, através dos conhecimentos que a logosofia me ofereceu, eu fui entendendo qual era a causa dessa desconfiança. Em quem eu desconfiava? Porque eu não acreditava na minha própria capacidade. E aí, nos momentos em que eu sentia essa ausência de confiança, eu aprendi a usar
a reflexão para diminuir a atuação dessa característica. Então, me via não confiando em mim mesma? Por que eu não confio em mim mesma? O que essa situação está me mostrando que eu posso mudar? Preciso me capacitar mais? Adquirir um conhecimento novo? Então, vamos lá, vamos tentar. Mas vamos fazer, não vamos deixar de fazer por causa dessa falta de confiança, né? E por outro lado, né, falando aí desse processo de aperfeiçoamento, né, eu também, desde que me conheço por gente, ouço as pessoas dizerem para mim que eu sou simpática e que eu tenho muita facilidade de convivência, né? Mas se me perguntassem por que eu sou assim, eu não saberia dizer, queridos. Eu não só saberia dizer, como eu também não saberia ensinar. E essa foi uma das coisas que mudou, porque depois que eu comecei a olhar o meu mundo interno e entender o porquê eu era assim, eu comecei a aperfeiçoar as minhas características positivas a ponto de poder ensiná-las. Ou pelo menos de dizer para os demais, eu fiz isso, tenta, vê se dá certo, né? E isso é algo muito grandioso para mim, porque eu saí de um momento que eu só aceitava uma característica que eu tinha, para outro momento em que eu entendo a característica que eu tenho e posso ajudar um semelhante a criar essa característica também. Ô, Deise, você me ensina? Eu estou querendo aprender, por favor. Se quiser começar a dar uma aulinha aí, eu já estou matriculado, hein? Olha só, para mim, o que mudou ao conhecer esse mundo interno foi o fato de eu conseguir ser mais honesto comigo mesmo. Uma vez eu li uma frase que dizia o seguinte, né? O certo é certo mesmo que ninguém esteja vendo. Mas quando eu estou sozinho e faço algo que não é certo para mim, eu não estou vendo? Como assim, né? Eu falo o seguinte, né? Não é fazer algo errado ou algo proibido. Mas, por exemplo, quem nunca roubou na contagem do abdominal? Aquela última série, né? De 30, falta 5, você olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém que falar, cadê? No final, alguém já fez isso? Eu já fiz várias vezes. Mas nesse caso, que eu estou sozinho, comigo mesmo, eu estou enganando a quem? Mas calma, pode ser pior ainda. Na minha própria vida, que neste caso foi um exemplo físico, por exemplo, eu já acordei várias vezes dizendo para mim mesmo que eu não ia ficar irritado naquele dia. Cara, e no menor descuido, naquela pisada em cima do Lego, né, que eu tenho 2 filhos em casa, naquela pisada em cima do Lego, você já quer matar meio mundo dentro de casa. E você fala, cadê? Acabei de acordar e falar, não vou ficar irritado. E vai para a cucuia aquele pensamento. Então, por que será que isso acontece? Se eu tinha um propósito e eu não consegui cumprir. Eu fui honesto comigo mesmo? Eu acredito que não. Mas o que eu venho aprendendo é que, na medida em que eu vou conhecendo melhor esse mundo interno, eu consigo observar os pensamentos que tentam me afastar do meu propósito e estou aprendendo a criar defesas para manter os meus objetivos de vida. Tudo aquilo que eu me proponho a fazer, de eu continuar fazendo e não se descuidar. Denis, isso de prestar atenção aos pensamentos que fazem você se desviar dos propósitos é um exercício sensacional, sensacional. Eu acho que, para mim, algo que mudou foi como eu entendia o que era a vida, né? Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos todo mundo que eu conheço, já viveu, no mínimo, uma situação difícil na vida, né? E não dá muito para escapar dessas situações, elas acontecem. Mas eu tenho descoberto que existe como a gente aprender a enfrentar essas ondas de um jeito melhor, né? Observando o que acontece, o que a gente pode aprender com isso. Eu
durante muito tempo, eu tive muitos problemas de convivência com meu pai. E era até engraçado, assim, que quem vê nós dois hoje não imagina, mas era bem caótico. E era engraçado que eu ouvia ele falando, todas as vezes que eu encontrava, eu ouvia ele falando e ficava assim dentro de mim, nossa, o meu pai só fala groselha, só groselha. Eu fazia lista, assim, do tipo de groselha que ele falava, né? E aí foi interessante que conforme eu fui avançando nos estudos logosóficos, eu descobri que existem alguns pensamentos que não querem que a gente se dê bem com as pessoas que a gente ama, não querem que a gente tenha uma boa convivência com as pessoas no geral, enfim. Eu não sabia disso. E aí eu comecei a me perguntar se eu não tinha nenhum daqueles pensamentos que eu dizia que era o meu pai quem tinha, né? Esses pensamentos de deficiência, né? Que eram alguns que eu falava, né? Ah, intolerância, impaciência e tudo mais. Eu poderia ser paciente, mas era impaciente. E aí eu comecei a falar, não, eu não quero viver isso, eu quero viver uma coisa diferente. E aí todas as vezes que a gente se encontrava, eu prestava atenção para ver quais pensamentos dentro de mim começavam a se manifestar. E, gente, qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que a tal lista de groselhas que eu achava que era meu pai quem falava, geralmente eram os meus pensamentos que estavam falando. E aí eu comecei a parar essas manifestações, falar, não vou falar essas groselhas aqui. O ambiente começou a mudar e eu comecei a me perguntar, nossa, então algo que eu mudei dentro de mim começou a mudar todo o ambiente. Existe um grande poder nisso, né? E isso não teria acontecido se eu nunca tivesse virado para dentro de mim, me perguntado o que estava acontecendo ali dentro e percebido que existia um querer de ter um vínculo melhor com o meu pai. Eu não queria de verdade manifestar groselha, né? E, gente, como seria o mundo se todos soubessem que dentro existe um mundo que pode ser explorado, pode ser conhecido, e quando transformado, muda o mundo à nossa volta? Muito bom. Tem uma pergunta aqui na lista de perguntas do Luiz, e ele está perguntando como é que a gente faz para ficar conectado o tempo inteiro no mundo interno. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Obrigado, Luiz. Olha, eu vou vou tentar responder, e fazendo o uso do que eu refleti com essa pequena experiência que eu tive do ceticismo, né? Eu tirei duas coisas super importantes. A primeira delas foi de que para adquirir, para construir esses conhecimentos elevados, esses conhecimentos que não são do mundo do dia a dia, né, como, por exemplo, esse que a gente está tratando aqui, de conhecer a si mesmo, a gente precisa ir em busca, precisa querer. Não dá para ficar esperando que a gente vai fazer um download no PDF lá no Google e eu vou encontrar o manual do Silvio Ferrari. É preciso a disciplina e um método. Precisa de ajuda. E a logosofia trouxe para mim esse método. Sabe, a segunda coisa que eu tirei dessa experiência, não só dessa experiência, mas de outras tantas com a ajuda do método logosófico, foi de que, sabe quando eu mencionei na minha primeira fala ali, que veio uma voz e me disse, sabe, Silvio, não é bem assim? Né? Então, o que era aquela voz? Eu sei que eu tenho uma mente, né, e penso, onde estão os meus pensamentos, essas ideias que a gente tanto fala aqui, eu tenho meu coração, onde tenho os meus sentimentos, eu tenho as paixões, né, essa coisa, né, mas eu também tenho essa voz. E aí, eu comecei a identificar que nesses momentos em que tem a voz ali, é o meu espírito falando. Eu não sou só essa psicologia cheia de pensamentos e sentimentos, essa alma, mas eu também, e um corpo físico, é claro, mas eu tenho um componente espiritual, e é ele que me traz essa energia de continuar buscando
e de me transformando. Bom, volto para você, Adriana. Todas essas manifestações, se vocês observarem, tem uma coisa muito importante, que não há evolução sem transformações internas. Tanto a Angel como a Desirê trouxeram o aspecto da timidez, da falta de confiança, como isso impacta na nossa vida, cada um com uma realidade. A timidez, quem sofre dela, sente uma paralisia, você olha para a pessoa, você vê que a pessoa quer se manifestar, mas não consegue. E cada um com a sua dificuldade. Então, descobrir essa realidade interna e ter conhecimentos para mudá-la é uma das coisas mais incríveis, porque a gente vai observando essas mudanças. Um aspecto que o Denis trouxe, ele trouxe alguns exemplos, mas os exemplos em relação aos propósitos que a gente faz na vida da gente, seja lá que propósito for, desde fazer ginástica, enfim. Por que a gente se propõe, quer muito na hora que faz esses propósitos e não consegue levar a cabo esse propósito? Quais são os pensamentos que impedem isso? É sobre isso que a gente também estuda aqui na Logosofia. A gente começa a identificar, a se familiarizar com esse mundo mental, que até então a gente vivia só para fora, buscando as respostas para fora. Que nem quando a Marina trouxe, né, em relação ao pai dela, quantas vezes eu me vi nessa situação, a culpa é do outro, imagina, eu sou uma pessoa tão boa, faço bem, imagina. Isso é um aspecto, outro aspecto da minha realidade, assim, ser muito intensa nas apreciações e juízos, aí fica soltando os cães do inferno para tudo quanto é lugar. Quer dizer, que raio de conduta é essa? Então, é esse controle que nós estamos falando, desse controle mental, a gente começa a controlar pelo conhecimento. E aqui tem uma pergunta sobre o espírito, né? Como é que o espírito aparece em tudo isso? E foi uma manifestação do Silvio, que nessa viagem, o Silvio descobriu que além de seu ser físico, e que o move a esse aperfeiçoamento é o seu próprio espírito, essa voz, vocês já escutaram essa voz? Eu durante muito tempo falava na voz da minha consciência, até que eu descobri que essa voz serena, essa voz sublime, essa voz que sempre coloca a gente para andar no caminho, a gente sabe as coisas que têm que ser feitas, é interessante isso, mas o que se opõe a essa voz? Então, gente, a realidade do espírito é uma dessas maravilhas. E a realidade das nossas imperfeições são os nossos desafios. E para penetrar nesse mundo interno, aí, Luiz, você que perguntou isso, vou falar de novo. Sobre a luz logosófica, nós precisamos conhecer o mecanismo mental, o nosso mecanismo sensível. A evolução consciente, ela faz descobrir coisas sobre nós mesmos que antes a gente ignorava. Sim. Como o conhecimento de mim mesma me leva a conhecer outros mundos, o mundo transcendente, o conhecimento de Deus, descobrir um maravilhoso mundo interno. E agora, eu quero fazer um exercício com vocês, eu quero ver o poder de síntese de vocês. Em uma frase, o que é o melhor da vida de cada um? E de vocês também aí em casa, tá? Respondem aqui na aba de perguntas pra gente. Em uma frase, gente. Posso começar? Vai? Tá bom. O melhor da minha vida é poder aproveitar os elementos e as experiências que eu vivo para poder realizar câmbios dentro de mim que vão me ajudar a viver uma vida mais grata para mim e para todos à minha volta. Para mim foi a transformação de mim mesmo e me colocar aí na condição de ajudar aqueles que estão próximos de mim, meus amigos, meus parentes. É isso aí. Vou eu, porque eu, assim como o Silvio, o que é a melhor parte da minha vida é transformar a mim mesma e perceber que com essa transformação eu consigo servir melhor as pessoas ao meu redor. Isso é mágico para mim. Essa é a melhor parte da minha vida, com certeza. Bom,
Eu observo que a melhor parte da minha vida tem a ver com esse vínculo comigo mesma, com os outros, com a criação, e esse vínculo tem que estar em movimento. Acho que é isso. Eu acredito que o melhor da minha vida é saber que tudo isso está disponível para a humanidade. E você, Dri? Pô, o melhor da minha vida, gente, o melhor da minha vida são essas riquezas que eu vou extraindo de tudo que eu vivo, de todos os momentos que eu vou vivendo na minha vida, que é o conhecimento de mim mesma, que são os conhecimentos transcendentes que elevam o meu ser físico, elevam o meu espírito e transcende a vida diária. Eu vivo a vida diária, mas com um novo significado para a minha vida e para a minha existência. E isso tudo, se eu consigo, gente, a humanidade inteira consegue também. Esse, para mim, é o melhor da minha vida. Dri, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui que eu vi, achei super interessante, que fizeram na área de perguntas. Perguntaram assim, quais dicas vocês dariam para quem tem interesse em começar a estudar logosofia? Uau, Vou pergunta começar, boa hein? essa, hein? Vai lá, Denis. Vou começar. Eu gosto desse jogo aí. É o seguinte, a minha dica seria, a obra logosófica ela é muito grande, né? Mas eu começaria pelo livro Mecanismo da Vida Consciente. Então, como estava no vídeo, acesse o site da logosofia.org.br e lá você pode baixar todos os livros gratuitamente. Eu acho que a minha dica vai ser... Não deixa para depois, observa aí dentro o que está movimentando. Não deixa para depois. A minha dica, hashtag fica a dica. A minha dica é assim, se você está escutando essa voz dentro de você, vá em busca. O Denis falou do livro logosófico. No nosso site, logosofia.org.br, você pode baixar todos os livros gratuitamente. Vai lá, vai se informar,